Espero que todo mundo esteja bem, né? Mais ou menos, Maria Isabel, mas vai melhorar, né? Espero que todo mundo esteja bem. Chegamos né? Estamos no meio da nossa semana, dia 8 de julho, né, de 2020. E vamos aqui, pessoal, dar início à nossa aula, tá bom? Peguem o livro de vocês. Vamos começar. Eu ligo já a câmera, tá? Deixa eu só pegar aqui, abrir o livro aqui na página correta. Gente, ontem, a atividade, a gente, ontem a atividade, né, foi, a gente fez uma correção, né, da atividade no caderno, e eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês em relação ao aposto e ao vocativo, tá certo? Hoje nós vamos abrir o nosso livro na página 219. Vamos lá, que foi a atividade de ontem. E o que foi que aconteceu contigo, Isabelle? Não sei, tia, eu tava dormindo, aí eu amanheci com o ouvido meio ruim. Nossa, tem que ir no médico se isso não melhorar. Desejo que você melhore, né? Te desejo melhoras. Vamos lá, pessoal. Abrir o livro na página 219. Nós lemos um poema ontem, né? De uma autora chamada Flor Bela Espanca, né? Que é uma autora, gente, que foi muito influente, certo? Onde ela vivia, ela foi a primeira mulher, né, a ingressar no curso de Direito, lá em Lisboa. Ou seja, ela era portuguesa, né? Ela foi a primeira mulher a conseguir ingressar no curso de Direito, né? Lá em Lisboa. Então, a gente já vê aí que essa autora, né, Flor Bela, era uma mulher muito inteligente, né? E também ela fazia parte do movimento feminista, certo? No decorrer aqui das aulas, nós vamos trabalhar outros poemas da Flor Bela, certo? Mesmo que não tenham aqui no livro, mas nós vamos trabalhar outros poemas dela. Já que nós estamos trabalhando o poema, nós vamos aproveitar e explanar um pouco mais dessa escritora, né? Dessa mulher. Ontem nós lemos o poema que tinha por título Fanatismo, certo? A gente vai ver hoje, discutir hoje o porquê desse, desse título. O que é que a gente entende, né, desse título? O que é que a gente entende das coisas que a Flor Bela quis passar para a gente, né? O eu lírico, no caso. Então vamos aí, página 219. E nós vamos começar pelo para discutir, tá bom? Questão um do para discutir. Quem é que pode ler, pessoal? São 4 questõezinhas aí no para discutir. Quem pode ler as 4 questões? Uma por vez, né? Alguém se disponibiliza para ler? Pronto, Stephanie, pode ler, amor. Questão 1. Você já ouviu falar de Flor Bela Espanca? E aí, antes de ver aqui no livro de vocês o texto, né, e algumas informações sobre a vida da Flor Bela, vocês já haviam ouvido falar dela, pessoal, ou não? Conheceram através do livro? Acho que muita gente não conhecia, né? Até porque ela não é brasileira, certo? Apesar de ser muito influente, né? No gênero poema, ela tem vários poemas. 2. O que chamou mais a sua atenção nesse poema? Ó, o que chamou a atenção de vocês nesse poema? Eu vou fazer uma releitura, tá bom? Do poema que a gente leu ontem. Diz assim: Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver.
Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Pessoal, o que é que chama a atenção de vocês aí nesse poema, né? Que tem como título fanatismo, né? O que é esse fanatismo? O que foi que chamou a atenção de vocês? A linguagem, o sentimento, né? Que é exposto aí no poema. Muito bem, a gente vai já pensar um pouco o que seria esse fanatismo, né? Por que que o poema se chama fanatismo? A gente vai já ver isso. 3. Por que o título do poema é Fanatismo? Explique. Pronto, chegamos à questão, né? E aí, o que é que vocês acham? Por que é que ela colocou o nome do poema? Ela poderia escolher qualquer nome, né? Mas ela escolheu fanatismo. Carol está digitando. Vamos esperar. Isso, é isso mesmo, Carol. No caso aí, né, ela gosta. Isso, é isso mesmo. A Carol colocou que é porque ela gosta de algo profundamente, né? Com sentimentos relevantes. Aí a Stephanie colocou que acha que é por causa da pessoa que ela estava falando no texto. As duas respostas, pessoal, fazem sentido. Realmente, esse sentimento, né, que ela tem muito forte é por essa pessoa. Ela não cita o nome no poema, mas exatamente isso, Stephanie. O eu lírico expressa um fanatismo, ou seja, né, um sentimento exacerbado, um sentimento exagerado. Por isso que chama fanatismo, né? Porque quando a gente é fanático, por exemplo, eu gostar de futebol é normal. Agora, eu ser totalmente apaixonada por futebol, ser amar futebol acima de tudo, isso é fanatismo. É tanto que existe fanatismo religioso, né? Existe fanatismo de todo tipo. Se você é fanático por uma coisa, isso é fanatismo. Então, aí no texto é o que vocês estão dizendo mesmo. O eu lírico, né, tem sentimentos muito relevantes por essa pessoa aí expressa nesse poema, né? E chega a ser mesmo fanática, né? Fanático, o eu lírico é fanático por essa pessoa. Percebam, é uma coisa muito interessante que eu vou dizer para vocês qual é o verso que eu acho que tem mais fanatismo, certo? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Questão 4. Para você, em qual verso o fanatismo do eu lírico fica mais claro? E aí, me digam aí um verso que vocês acham que esse fanatismo fica assim super visível. Pode dizer. Eu acho que é no último parágrafo que ele fala assim: Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Isso Muito bem. mostra que ela gosta bastante de algo. Eu também acho esse verso, Carol, o mais expressivo, né? Eu também acho esse verso. Por quê? Porque ela chega a comparar o amado, né? A pessoa amada aí com um Deus. Para ela, a pessoa é princípio e fim. Eu não sei se vocês conhecem um versículo da Bíblia, né? Que diz que Deus é o princípio e o fim. E ela usa isso aí para se referir à pessoa amada, dizer que a pessoa é o início e o fim. Ou seja, para ela, né? Ela gosta tanto dessa pessoa que para ela não importa as coisas que aconteçam. Para ela, a pessoa, a gente entende que é mais importante que tudo, né? Já que é comparada como um Deus na vida dela.
na vida do eu lírico, né? No caso, porque a gente não sabe aí quem é essa pessoa amada, né? O poema não fala, mas a gente sabe que o eu lírico aí ama desesperadamente uma pessoa, né? É o segundo verso ou a segunda estrofe, Stephanie? Quando ela diz, né? Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lidas. Realmente, e principalmente o primeiro verso, né? Quando ela diz assim, ó. Não vejo nada assim enlouquecida. O que a gente entende é que realmente o amor dela, a paixão do eu lírico aí, é expressa nesse poema é muito grande, né? Quando ela diz que está enlouquecida, o eu lírico diz que está enlouquecida, a gente percebe isso também nesse verso. Muito bem. Agora vamos para as questões, né, que vocês tinham que resolver. Desvendando os segredos do texto. Vai continuar a leitura, Stephanie. Se alguém mais quiser ler, pode dizer no chat, tá? Tá certo, pessoal? Pronto, Isabel, pode começar. Na primeira estrofe do poema, quem é o tu a que se refere o eu lírico? E aí, pessoal? Nessa primeira estrofe, o tu seria quem, né? Exatamente, né? A pessoa amada, né? A pessoa que o eu lírico aí gostava, né? Vocês podem colocar apenas a pessoa amada, tá certo? Já fica bem explicativo. A pessoa amada. 2. No poema, esse tu é mostrado de modo bastante idealizado. Como o eu lírico vê esse tu? E aí? Essa pessoa amada aí, né? Ela é vista como o quê, gente? A gente acabou de falar. Ela é vista pelo eu lírico como o quê? O que vocês colocaram? Ninguém conseguiu fazer? Hum, como um amor, né? Certo. Mas ela compara essa. Pode sim, Isabelle. Eu vou explicar, tá? A pessoa aí, né, amada, né, que o eu lírico ama com tanto fanatismo, ela é comparada com uma figura. Que figura seria essa? Ela é comparada como o quê? Né, eu acabei de falar, foi o que a gente discutiu nesse instante. Ela é comparada com o quê? Ela é vista como o quê? Como um deus, tá certo? Como Aí vocês vão. algo acima de tudo, né? Exatamente, como se fosse, né? Como se a pessoa amada, é isso mesmo, estivesse acima de tudo. Então é comparada como um Deus, certo? Aí vocês vão colocar isso, tá? A pessoa amada é comparada como um Deus, certo? Terceira questão. Em qual verso o eu lírico deixa clara a maneira como vê o tu? E aí, a gente já viu que ele compara nessa pessoa amada como um Deus. E em qual verso isso fica claro, pessoal? Que tu és como Deus, princípio e fim. Exatamente, né? O último verso, certo? Se vocês já tiverem escrito o verso, né? Pode deixar. Se não, se tiver escrito outra coisa, vocês podem colocar apenas último verso, tá? Ou vocês escrevem o verso, ou escrevem o último verso. A expressão, o último verso. Tá bom? Quarta questão. No poema, podemos supor algumas características da pessoa amada. Entre elas, A vaidade, B, a coragem, C, a simplicidade, D, o mistério, E, o egoísmo. Vocês marcaram o quê, pessoal? D, o mistério. Exatamente, Yasmin. Fica claro na estrofe que a Stephanie havia falado, né? Na segunda estrofe, quando ele diz
passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser. É muito interessante essa linguagem poética, né? A gente vai desvendando as coisas no meio da linguagem. Realmente fala o quê? Que a pessoa é misteriosa, só que não diz assim, você é uma pessoa misteriosa. Olha aí como é que ele fala da pessoa. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser. Comparar a pessoa com um livro misterioso, certo? Então é a opção correta, a opção D. Muito bem. Questão número 5. Ainda na primeira estrofe, o eu lírico faz algumas confissões. Que confissões são essas? O que vocês colocaram, pessoal? Que eu coloquei que não vejo nada assim enlouquecida, tipo uma confissão que ela fez sobre ela. Isso. Ela faz essa confissão, né? E ela também faz o que a Stephanie está dizendo aí, que a pessoa é a razão do viver dela. E ela fala outra coisa também, no primeiro verso. Leiam aí o primeiro verso. O que é que ela Primeiro diz? parágrafo. No primeiro parágrafo, Sim. Isso. minha alma de sonhar te anda perdida. Então ela diz o quê? Que a alma dela anda perdida, né? Então vocês vão colocar todos esses sentimentos, certo? Diz que a alma anda perdida. Diz o quê? Que os olhos estão cegos. Que a pessoa é a razão do viver, né? A pessoa amada. E ainda diz mais, que a pessoa é toda a vida do eu lírico, né? O eu lírico diz isso. Então, vocês vão colocar os 4 sentimentos, tá? Que tem aí. Diz que a alma está perdida, né? Diz que os olhos estão cegos, que o amado, a pessoa amada, é a razão de viver, certo? E é toda a sua vida, né? No caso, a vida do eu lírico, ok? Vocês podem fazer isso com as palavras de vocês, tá certo? Não precisa copiar igual está na estrofe. Vocês vão fazer um resumo disso com as palavras de vocês, ok? Sexta questão. O que motivou a ocorrência dos fatos confessados? E aí, vocês conseguiram identificar o que motivou, né, a ocorrência dos fatos? Vocês conseguiram acompanhar? Acompanhar não, verificar aí no poema? O amor, né? E esse amor vinha de onde, pessoal? Vocês conseguem aí identificar o porquê que o eu lírico amava tanto essa pessoa? Né? Realmente é por conta desse amor todo, né? Aí sentido pelo eu lírico. Mas ela descobriu esse amor que ela teve por causa da leitura de um livro sobre a pessoa? Algo assim? Não, quando ela fala aí da leitura do livro, ela está comparando, né, a pessoa com um livro de mistério, entendeu? Ela diz o quê? Por exemplo, eu quero dizer que você é uma pessoa misteriosa, Carol, por exemplo. Eu digo que você é como se fosse um livro de mistério, né? Então, ela compara o eu lírico com isso, é uma comparação que ela faz, né? Para dizer que a pessoa amada é muito misteriosa. O que pode também é, causar esse amor todo, né? Porque o poema ele tem uma linguagem meio que subjetiva. Eu posso ler uma estrofe e tirar dessa estrofe alguma coisa. Você pode ler e tirar da estrofe uma coisa que eu não percebi, né? Então, vocês vão colocar aí que o que é que leva esse amor todo ao eu lírico amar essa pessoa? Pode ser pelo mistério, né? Pode ser por sonhar com essa pessoa, certo? Podem ser vários fatores. Aí, se vocês vão perceber, com a leitura do poema, vocês vão tirar fatos do poema que sejam relevantes
para esse amor, né? Pode ser o mistério, pode ser o fato dela sonhar com esse amado, né? A pessoa amada, certo? Então, vocês vão colocar isso, tá bom? Pode ser pelo mistério ou por sonhar em encontrar essa pessoa, né? A pessoa amada, certo? Vamos lá. Sétima questão. Posso ler, tia? Pode sim, amor. Pode ler. Na primeira estrofe do poema, o verbo andar tem um sentido de. E aí, Pode gente? dar, tia? Na primeira estrofe, né? Esse verbo andar tem o sentido de quê? Exatamente, Stephanie. A opção B. Deixa eu... Muito bem, Isabela. Obrigada. Pessoal, se alguém não tiver aí pegado, perdido, né, a correção ou não tiver feito por algum motivo, a Isabela colocou aí digitado, tá certo? As questões. Sim, letra B, tá certo? Estar, sentir ou viver. Aí vocês iriam lá para a primeira estrofe e observariam o verbo, né? Que é andar, certo? Que tem aí, minha alma de sonhar te anda perdida. Esse anda perdida, o quê? Poderia ser trocado pelo quê, né? Por quais outras palavras? Estar, né? Minha alma está perdida, minha alma sente-se perdida, minha alma vive perdida. Por isso, é a opção B, certo? De bola. Oitava questão, Carol. Transcreva o verso em que o eu lírico demonstra ser uma mulher. E aí? Exatamente, né? Por que que é nesse verso? Não vejo nada assim enlouquecida, porque o enlouquecido, no caso, está no feminino, né? Então a gente percebe que o eu lírico aí, no caso, é uma mulher. Então vocês vão realmente escrever esse verso. Não vejo nada assim enlouquecida, certo? Questão 9. No último verso, podemos supor que o eu lírico. Ok. Pode ler as opções, Carol? Posso? A. Vê a pessoa amada como tudo que há de mais importante na sua vida. B. Percebe a pessoa amada com simplicidade. C. Entende o amor como um sentimento sem importância. D. Se dirige a Deus como uma pessoa amada. Acredita que o amor é um sentimento passageiro. Eu coloquei a alternativa A. Vamos analisar, né? A Stephanie colocou D, mas, né, eu acho que deu uma confundida nessa D. Porque a D, ó, vamos ver, ela se dirige a Deus como a pessoa amada. Por que aqui não pode ser a D? Porque a pessoa amada, no caso, ela não está se dirigindo a Deus como esse ser amado, entendeu? Ela está comparando a pessoa amada com Deus, com um Deus, entende? Realmente é a opção A. É a opção A. Por quê? Não é a opção E também, porque a opção E diz que para ela o amor é passageiro, e a gente percebe que não, né? Que a todo momento ela fala desse amor com muita intensidade. Então, realmente é a opção A, tá certo? Ela diz o quê na opção A aí, ó? Que ela vê a pessoa amada como tudo que há de mais importante na sua vida. E a todo tempo, né, no poema, a gente realmente percebe isso, que ela vê a pessoa amada dessa forma. É tanto que no fim ela termina comparando a pessoa com Deus e dizendo que a pessoa para ela é princípio e fim, certo? Então, para ela, essa pessoa amada aí vale mais que tudo na sua vida, ok? Ela usa uma linguagem mais conotativa também, para fazer as comparações que não são da realidade. Também. Assim, realidade ela pega algo que é da realidade, mas não é real, só o sentido. Exatamente, ela usa, Carol, a todo tempo, né, as figuras de linguagem, realmente uma linguagem conotativa, né, para fazer metáforas, para fazer comparações, certo? O poema tem muito disso, né? Diferente da prosa, né? O poema, ele tem essa linguagem realmente, onde se usa muito essa linguagem conotativa, onde se usa muitas metáforas, comparações,
Por isso que a linguagem do poema é uma linguagem tão rica e, ao mesmo tempo, não sei se vocês já viram alguns poemas, a gente tem alguns poemas que a gente precisa ler mais de uma vez para entender o poema. Esse poema é um caso disso. Por exemplo, nós estamos entendendo o poema, por quê? Porque nós lemos mais de uma vez, porque nós estamos respondendo perguntas, né, sobre esse poema. Provavelmente, se a gente tivesse lido esse poema apenas uma vez, né, a gente não tivesse entendido muito bem, né, aí a linguagem, o que seria esse fanatismo. Mas ao analisar, né, a gente percebe. E realmente, Carol, você tem razão, o poema tem isso, é diferente da prosa que a gente escreve mais diretamente, que a gente escreve usando mais a denotação, né? O sentido real das coisas. O poema tem esse lado, né, conotativo, metafórico, que deixa o poema bem mais atraente, né? A chamada linguagem poética. Ele usa muito a linguagem poética, certo? E é muito interessante isso nesse gênero textual. 10ª questão. Releia os versos abaixo. Passe no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser. As vírgulas foram empregadas para indicar o adjunto adverbial, enfeitar o verso, separar o aposto, isolar o vocativo, complementar o sentido do verbo. E aí, nessa frase, as vírgulas foram usadas com que intenção, pessoal? Foi que vocês marcaram? Tio, isolar o vocativo? Exato. É isolar o vocativo, tá certo? A ser fala de separar o aposto, mas no caso aí, meu amor, não seria um aposto, seria realmente um vocativo, né? Então, as vírgulas estão sendo usadas aí para isolar esse vocativo, ok? Então, a opção D, tá certo? Questão 11. Palavras do mesmo campo semântico podem ser usadas para criar uma imagem poética, fazendo com que o leitor pense no que está sendo descrito de um modo que não tinha pensado antes. A. Nos versos da questão anterior, como o eu lírico vê a pessoa amada? E aí? Nesses versos aí, vê como uma pessoa misteriosa. E para dizer isso, Stephanie, ela compara a pessoa, e o restante da turma também, né? E para dizer isso, ela compara a pessoa com o quê, pessoal? Um livro de mistério, pois ela não sabe, tipo, muita coisa sobre a pessoa, algo misterioso. Exatamente. Então, né, nesses versos, ela diz que a pessoa, essa pessoa amada é uma pessoa misteriosa, comparando-a com um livro, certo? Né? Um livro aí misterioso, ok? Muito bem. Então, vocês vão colocar, é isso, né? Que o eu lírico vê a pessoa como um livro, tá certo? Um livro misterioso. B. O que há em comum entre as palavras utilizadas para criar essa imagem poética? Elas pertencem a que campo semântico? E aí, pessoal, nessa frase, tá? Analisando só esses dois versos. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser. Que palavras pertencem ao mesmo campo semântico? Como assim, tia? Vou explicar, tá? Só esse caminhão passando. Acho que dá para vocês me ouvirem bem, né? É assim, campo semântico é duas palavras ou mais que pertencem à mesma realidade. Por exemplo, eu vou falar de caneta e lápis, né? São do mesmo campo semântico. Por quê? Porque os dois eu uso para escrever, né? Os dois são instrumentos usados, objetos usados para escrever, certo? Nesses dois versos aí, tem duas palavras que elas pertencem ao mesmo campo semântico. Ler e livro, né, tia? Exatamente. As palavras são ler e livro. Entenderam, pessoal? É muito interessante, é muito importante também a gente entender a pergunta, né? Porque se a gente não entende a pergunta, como vocês estavam dizendo que não tinham entendido essa pergunta, né? Fica difícil de responder. Daí a importância, eu acho muito importante essa hora da correção, né? De não só jogar as respostas para vocês, mas fazer vocês
pensarem na resposta. Eu acho bem mais interessante. Por quê? Porque aí vocês já aprendem. Então, quando vocês virem uma questão que tem isso, né? Mesmo campo semântico, meu Deus, o que é isso? São palavras que pertencem ao mesmo grupo, tá bom? Então, é ler e livro, certo? Vamos lá. C. Explique o que você entendeu da imagem resultante. E aí, o que é que vocês entenderam aí dessa comparação, né? Desse ler esse livro? O que seria isso? O que vocês entenderam? Né? Quando ela diz Sim. assim, ó, pode dizer. Não te pode falar. Quando ela diz, né? Relendo o, o- os versos, né? Quando ela diz, passa no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. Quando eu me refiro a você, a alguém, e eu digo que eu estou lendo aquela pessoa, né? O que é que ela quer dizer? Isso, que é conhecer a pessoa, o que mais? Né? Ela demonstrar esse amor pela comparação dela ser um livro. Mistério. Exato. E, gente, quando a gente lê um livro, né, o que é que a gente faz? O que é que a gente ganha com isso? A gente ganha conhecimento, a gente conhece aquela história, né, que está ali escrita no livro, e Vocabulário. vocabulário, e lê uma pessoa, né? É uma metáfora essa. Ler uma pessoa. O que é que isso me faz ganhar? Quando eu digo que eu estou lendo uma pessoa, seria o quê? Qualidades, defeitos, conhecimento sobre a pessoa, do que ela faz. Exatamente. Exatamente, né? O que as meninas haviam colocado, que é conhecer a pessoa. E quando você conhece a pessoa, é isso que a Carol está dizendo. O que a Yasmin, a Stephanie e a Carol disseram, né? Se encaixam, é conhecer a pessoa. E quando eu leio um livro, né? Quando eu leio uma pessoa, eu consigo conhecer mais a personalidade, as qualidades, o defeito, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, como a pessoa se comporta. Então, esse ler, né? O amado, é isso. Por mais que a pessoa ela diga aí, né, que a pessoa amada era uma pessoa misteriosa, mas ela é como se ela tentasse ler esse mistério, né? Como se ela tentasse realmente conhecer mais sobre essa pessoa amada, certo? Aí vocês vão escrever isso, né, que a gente acabou de dizer, com as palavras de vocês, ok? D. Quando ouve, quando ouve suas músicas preferidas, você costuma projetar imagens poéticas baseadas nas letras? E aí, essa Sim, resposta é completamente pessoal. eu sempre Podem faço dizer isso. e por quê? Por exemplo, quando toca algum rap e às vezes ele é acústico, e aí ele conta uma história vivida e dá pra você imaginar todinha ela na sua cabeça. A música é muito interessante, né? Principalmente quando são músicas que têm letras, vamos dizer assim, poéticas, quando tem letras que contam histórias reais, né? Histórias de vida. Exatamente. É como se você estivesse imaginando aquela história. Você consegue, né, imaginar aquela história. Ou quando você escuta uma música e lembra de alguém, né? Isso também é refletindo na imagem, né? Poética. Ou quando você escuta uma música, né? A música tem esse poder mesmo de fazer de nós nos imaginarmos dentro daquela história. Ou quando você escuta uma música, que aquela música te toca, te faz sonhar, te faz pensar em coisas que você gostaria de ter, né? É super interessante, né? Por isso que a música e o poema, eles estão como se fossem juntos, né? A música, dependendo da música, obviamente, é como se ela fosse um poema cantado. Isso é muito interessante, certo? Vamos terminar aí essas duas questões, né? Letra E, Carol. Já está acabando nosso tempo. Você conhece videoclipes que produzem narrativas diferentes da sua interpretação inicial das músicas? Troque experiências com seus colegas de classe sobre o assunto e reflita a respeito da linguagem poética usada nesses casos. E aí? Vocês Como conhecem assim, Ti? música?
Ó, vamos lá. Vamos reler a questão por partes, né? Ó. Você conhece videoclipes que produzem narrativas diferentes da sua interpretação inicial da música? Por exemplo, você escuta uma música, certo? E você imagina alguma coisa. Depois você assiste o clipe daquela música. E aquela música passa uma mensagem diferente da que você tinha antes de ver o vídeo, o clipe. Já aconteceu isso com vocês? Né? Você só escutou a música e imaginou uma coisa. Quando você assiste a música, o videoclipe da música, você percebe que a cantora, né, a intérprete, ela fez uma coisa diferente do que você tinha imaginado. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? Já, tipo, eu imaginei a história. Por isso que eu não gosto muito de videoclipe, e que o videoclipe é geralmente diferente. Mas como eu saí mais e me isolei mais no rap, eles não têm muito videoclipe, entende? São mais, alguns são acústicos, outros são sentados apresentando. É bem legal. Pois porque com o videoclipe acontece isso mesmo, porque no videoclipe, normalmente, né, os videoclipes, alguns, eles é como se estivessem narrando a história. Principalmente aqueles videoclipes de pagode, né, que são bem românticos. Normalmente o clipe é como se fossem as imagens da letra da música acontecendo. É bem interessante. Mas também é interessante você escutar a música e você ter a sua própria interpretação, né? Pronto, a Por Yasmin isso, tá dizendo. Pode falar. por isso que eu não gosto muito de videoclipe. Por causa disso, eu evito. Porque você imagina uma coisa e depois não é, né? É, A Yasmin tá falando uma coisa aí bem interessante que acontece de ela imaginar a pessoa de um jeito por causa da voz, e quando vê, né, no clipe alguma coisa, é totalmente diferente. E a gente tem, a nossa mente tem disso também, de nós imaginarmos alguém pela voz, né? E quando a gente vê a pessoa não tem nada a ver com o que a gente imaginou. É bem interessante isso também. Já aconteceu comigo demais. É bem legal. É, é muito interessante, né? Acho que acontece com a maioria das pessoas. Realmente, acontece muito isso. Gente, agora eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, tá certo? O número de vocês, tá bom? E aí vocês já podem ir para o intervalo. Desejar a vocês uma tarde boa, né? E até amanhã, tá, gente? Beijo. Tchau. Vou só fazer aqui a frequência. Não esqueçam de deixar o número para não ficar com falta, tá?